Olá, prezados alunos. Voltamos aqui ao estudo da unidade 2 da nossa disciplina de Direito Tributário, onde após termos visto toda a parte de competências tributárias, né, que a Constituição atribui aos entes, né, à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, nós vamos agora entrar na segunda parte, que são as limitações a esse mesmo poder de tributar. Então, a partir do momento que a Constituição cria as competências tributárias que nós estudamos, né, já estudamos, e ela também fixa limitações a esse poder. Então, esse poder de instituir, de criar, de majorar tributos, ele não é um poder absoluto, ele não é um poder pleno. É um poder que vem da Constituição, né, porém que também, a partir da Constituição, são estabelecidas limitações. E é exatamente por isso que nesse tópico do nosso conteúdo, né, que se chama limitações a esse poder, a gente traz que essas limitações são balizamentos, né, a partir dos quais o poder legislador tributário, né, as casas legislativas específicas, né, dentro da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além do DF, vão poder criar ou modificar os tributos. Então, o conjunto dos princípios e normas que disciplinam esses basilamentos da competência tributária corresponde às chamadas limitações ao poder de tributar. Então, e essas limitações ao poder de tributar, elas surgem, né, elas decorrem de duas frentes. Primeiro, dos próprios princípios constitucionais tributários, né, que estão especificados na própria Constituição Federal, e segundo, também a lei especificada as imunidades tributárias, a partir do artigo 150 a 152 da Constituição. Então, nesse caso, as imunidades tributárias, elas constituem situações específicas em que o ente não vai poder cobrar o tributo, né? Muito embora surja o fato gerador, todas as demais circunstâncias, mas por disposição constitucional ou infralegal, né, essas situações elas estarão excepcionadas dessa situação de obrigação de pagar tributos. E aí a gente tem essas imunidades expressas na Constituição, nesses artigos 150 a 152, como também outros tipos normativos, como leis complementares, resoluções do Senado, convênios, dentre outros. Então, limitações ao poder de tributar, né? Como nós já estamos analisando aqui, elas surgem, elas decorrem de duas frentes, ou de conformação com os princípios, né, a partir de princípios constitucionais tributários, ou em respeito às imunidades. Então, o exercício do poder de tributar, né, que é essa competência de instituir ou majorar tributos, que a Constituição estabelece, e nós já estudamos, né, quais são os tributos, os impostos, as taxas, as contribuições sociais, especiais, de melhoria, os empréstimos compulsórios que cada ente pode instituir. Então, esse exercício do poder de tributar tem relação à fronteira do campo material de incidência definido pela própria Constituição, que foi o que nós já estudamos. E também a obediência de normas constitucionais, como as limitações, né, ou infraconstitucionais, que complementa e demarca todo esse campo de balizamento a respeito do exercício do poder de tributar, da possibilidade dos entes instituírem ou majorarem tributos. E dentro das limitações a esse poder, nós encontramos tais balizamentos nos princípios e nas imunidades. Bom, então, não resta dúvida com isso que os princípios constitucionais tributários é a face mais visível das limitações do poder de tributar, tá? E eles estão inseridos no artigo 150 da Constituição e nós vamos estudá-los agora. Então, são eles: legalidade, retroatividade, anterioridade nonagesimal, isonomia, capacidade contributiva, proibição do tributo com efeito de confisco e liberdade de trato. O primeiro deles é exatamente a legalidade, né? A legalidade, como princípio geral, que é a base de toda atuação
administrativa, né? Então, a gente estuda desde lá do artigo 37 da Constituição, onde nós temos os princípios constitucionais de direito administrativo ou da administração pública, que começa com ele, com o princípio da legalidade, nós temos que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Essa é a regra geral, essa é a razão de ser do princípio da legalidade. É exatamente uma inibição, um tolimento nessa vontade do administrador, que não é do administrador, e sim decorrente da lei, que é a ideia do princípio da legalidade. Então, no caso da legalidade específica no direito tributário, ela está no artigo, né, decorrente do artigo 150, inciso 1 da Constituição, que determina que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Ou seja, a competência tributária, né, conferida ao ente de criar, né, de instituir ou de aumentar e exigir tributo, ela se concretiza a partir do momento em que o ente assim o faz, né? Encaminha a casa legislativa específica, né? A sua casa legislativa e lá tramita um processo legislativo para fins de instituir um determinado imposto ou para fim de um determinado tributo ou para fim de majorá-lo. Então, essa é a ideia do princípio da legalidade também. Primeiro tem que vir a lei, né? Instituindo ou majorando, né? Exatamente para que depois possa nascer a obrigação tributária a partir do fato gerador e a partir daí o Estado, né, o ente, né, competente e que instituiu esse tributo vai poder exigir o crédito. Então, essa ideia do princípio da legalidade no âmbito tributário pauta-se exatamente nesses ideais de justiça e segurança, porque a partir desse trâmite legal dentro da Casa Legislativa, todos nós contribuintes vamos ter a legítima, né? Vamos ter conhecimento dessa legitimidade advinda dessa outra casa, que foi a Casa Legislativa, que elaborou todas as exigências para cobrança daquele tributo por parte do Executivo. Então, pauta-se nos ideais de justiça e segurança, porque dá essa legitimidade ao processo legislativo que cria, institui ou majora esse tributo, e exatamente essa legalidade que exige a instituição por lei, né? E essa lei que vai estabelecer os aspectos relevantes, né? Ou seja, quem terá que pagar, quanto, sob qual alíquota, a quem, à vista de quais fatos, os chamados fatos geradores ou circunstâncias. Então, essa é a ideia do princípio da legalidade. Então, a gente tem que a obrigação tributária, né, que é essa que só vai nascer a partir, primeiro, vindo a lei, depois, nascendo o fato gerador, na situação concreta, por exemplo, auferir renda, né, o fato gerador do imposto de renda. E aí faz nascer para esse ente, né, para o fisco, esse crédito tributário e para o devedor a obrigação tributária. Então, essa obrigação tributária é uma decorrência necessária da norma, da lei, sobre um fato concreto, que é o fato gerador, cuja existência é suficiente para o nascimento daquela obrigação. Então, o fato gerador, lá no final, quer dizer o quê? Que nasce para o contribuinte, a partir daquele momento, a obrigação tributária, né? Nasce para o fisco o crédito tributário. E esse fato gerador, ele teve antecedente a ele uma norma que estabeleceu todos os requisitos para tanto, ou seja, para nascer essa obrigação tributária. Então, para ser possível a concreção do dever tributário com a só ocorrência do fato gerador, há de estar já na própria norma legal essa descrição dos fatos que vão fazer surgir essa obrigação tributária, à vista de cuja realização ter-se-á como ocorrência necessária esse nascimento dessa obrigação de natureza tributária, no montante apurável segundo os critérios definidos na própria lei. Então, a lei, previamente, vai estabelecer todos os critérios para o nascimento concreto, né, para o surgimento dessa obrigação tributária. Então, por isso que essa legalidade tributária, né, ela vem
a estabelecer basilamentos, tanto para a atividade administrativa, né, para o fisco, como para o contribuinte. Então, somente a lei pode instituir tributos ou exigi-los, majorá-los ou reduzi-los. Essa é a máxima da legalidade tributária. Então, a lei, somente por lei pode se dar a criação de tributos ou a sua extinção, o aumento dos tributos ou a sua diminuição, a definição do fato gerador, né? Então, na vida real existe um fato que a lei entende que aquele fato deve vir a ser o fato gerador de uma obrigação tributária. E quem será o sujeito passivo também deve ser estabelecido na lei. A fixação, as alíquotas, a base de cálculo, a combinação de eventuais penalidades, né, no caso de descumprimento, né, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito, que a gente ainda vai estudar, né, ou de dispensa ou redução de penalidades, isenção ou anistia. Então, a lei tributária, ela estabelece todos os requisitos, somente a lei tributária poderá estabelecer todos estes requisitos aqui apresentados. Então, como sempre, né, e normalmente o que é mais cobrado não é a regra, e sim a exceção. E a legalidade tributária, dentro dessa limitação ao poder de tributar, né, desses basilamentos que a própria Constituição estabelece dentro desses princípios tributários, nós temos as exceções, que normalmente é o que é mais cobrado, né, em provas de concurso e de uma forma geral. Então, a regra geral somente a lei pode instituir ou majorar tributos. Porém, entretanto, nós temos exceção a esse princípio da legalidade, que estão lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que se dá diante da possibilidade de majoração de alíquotas de determinados tributos, que a gente vai já ver quais são eles, todos eles, diga-se logo, de competência da União, em que eles podem vir a ser majorados, né, sofrer aumento de suas alíquotas através de ato do Poder Executivo. Então, nessa excepcionalidade, o que a gente vê? Não vai ser necessário a lei para poder majorar esse tributo. Então, quais são esses tributos? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, né, o imposto sobre produtos industrializados, e o IOF, né, operações de crédito. E aí, se a gente voltar um pouquinho na nossa aula, a gente vai ver que esses impostos, né, dentro das espécies tributárias, esses impostos, eles são de competências da União e eles têm a natureza extrafiscal para fiscal, na medida em que podem vir a ser usados, né, para além da arrecadação. Então, essa possibilidade de o poder público, no caso a União, poder interferir, né, na economia, né, impulsionando consumo ou diminuindo o consumo, né, faz com que haja demandas para além da questão econômica, que é para além da arrecadação. Então, essa é a natureza dos impostos extrafiscais para fiscais, que são todos esses aqui que a gente está vendo. Então, exatamente por eles terem essa natureza extrafiscal, eles podem, em determinadas circunstâncias, né, no caso, o aumento da alíquota, ser realizado tanto por ato do poder do executivo, no caso do presidente da República. O próximo princípio tributário que nós temos, né, dentro dessas limitações ao poder de tributar, é o da irretroatividade. Então, o artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, determina que é vedada, é proibida a cobrança de tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, esse princípio da irretroatividade, ele diz o seguinte: o marco legal que vai originar a obrigação tributária a partir de fatos geradores é a entrada em vigor da lei. Então, não há como a lei que entre em vigor, na data de hoje, atingir fatos
agora tido por geradores ocorridos antes da entrada em vigor desta lei. Tá? Então, a vedação à aplicação de uma nova lei que cria ou aumenta tributos a fatos passados, a fatos pretéritos, tá? E essa vedação, né, de que esse princípio de retroatividade da lei, né, que possa vir a atingir fatos anteriores, né, que é o princípio da retroatividade, ele se faz dirigido tanto ao aplicador da lei como ao legislador. Então, a lei não pode retroagir, ela só se aplica a fatos futuros, né? A fatos a partir do momento em que entrou em vigor a lei que instituiu ou que majorou aquele determinado tributo. Assim, a lei nova não se aplica a esses fatos anteriores, né, geradores consumados, né, visto que ela é irretroativa. Então, a norma ela vai valer e vai atingir fatos geradores a partir da entrada em vigor dela, né? Uma questão prática que a gente traz aqui é o caso do imposto de renda, onde vários fatos isolados compõem o seu fato gerador, porque durante um exercício, um período, né, aquele contribuinte, né, aquele devedor, né, aquele devedor de uma obrigação tributária, ele vai auferindo renda num certo período. Então, o imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas tem como fato gerador a soma desses valores, né, de rendimentos e despesas que vão sendo ganhos, né, ou gastos ao longo de certo tempo, é o chamado fato gerador periódico. E isso está na lei. E aí atinge todos os fatos de um exercício, de um período especificado pela própria lei. Bem, vamos aqui dar um interromper, né? No próximo slide, nós vamos estudar o princípio da anterioridade. Até já!